Beverly? 3, 4, 5. Hoje é dia 5. Hoje é dia 5. Dia 5 é o dia do sorriso. Mas muita gente deve ter recebido ontem, né? Agora que eu entendi, Cunhava. Demorei. É que nós aqui recebemos no último dia do mês, né? Demorei. Tá certo. Mas o Vitrine de Negócios, que é um programa corporativo, é um programa que você acompanha aqui. E nós, durante o mês de setembro, e inclusive hoje, vamos tratar das eleições que acontecem amanhã, né? Fizemos aqui todo uma série, né? Uma série, né? De entrevistas. De entrevistas com candidatos, enfim, nós preparando, nós buscando preparar você, né? Para que você tenha uma melhor qualidade, né, na sua escolha amanhã. Aliás, comendador Cunhava, deixa eu aproveitar o ensejo, resgatando um pouquinho, recapitulando o que foi feito até então, para as pessoas acompanharem. Inclusive, esses conteúdos estão armazenados. Se alguém quiser voltar, buscar, olhar. Nós fizemos uma série de entrevistas que iniciou no dia 7, mês passado, 7 de setembro, com os 4 candidatos à Prefeitura de Caxias do Sul, para que eles pudessem apresentar as suas propostas. Foram entrevistas feitas com a equipe de radiojornalismo, então eram perguntas bem direcionadas às propostas. Teve um candidato que, por compromissos pessoais, não veio, cancelou sua presença. Nesse dia, para a gente manter a série, nós convidamos, então, um dos representantes do cartório eleitoral em Caxias do Sul, Edson Borowski, e junto com ele também, representando a ARI, Associação Rio Grandense de Imprensa, Valquíria Vita, para a gente falar um pouquinho sobre serviços, que é o que a gente vai fazer hoje agora de forma mais intensa, mas também sobre o combate à fake news, que são temas que estão aí nos processos eleitorais. Todos os 4 sábados consecutivos armazenados em rede social, no Facebook e também no YouTube. E hoje um dia especial. Muito bem. Falando em dia especial, aliás, hoje nós podemos até liberar o telefone para o nosso ouvinte, quem tiver dúvidas. Afinal, nós estamos aqui, Beverly, com um dos juízes, né? O juiz João Paulo Bernstein. A pronúncia que sai da minha boca é um pouquinho diferente. É alemão, juiz? Bernstein. Bernstein, né? É isso aí. Que é juiz da zona 169. 169 da zona eleitoral aqui. E que com ele nós vamos conversar aqui durante todo o programa das 8h30 até as 10 horas da manhã sobre o assunto das eleições de amanhã, o que pode, o que não pode. Nós temos em Caxias do Sul dois locais de votação que foram transferidos, né? Que é o Cristóvão de Mendonça e o Olga... Não é o Olga Kaiser, é aquela lá de Zátera, lá do Risso, né? Enfim, várias informações nós passaremos aqui nessa hora de programa. Lembrando sempre que o Vitrine de Negócio tem oferecimento da CDL Caxias, apoiando o seu negócio, e do Cicobi Vale do Vinho. Vale a pena conhecer o cooperativismo financeiro, e quanto mais gente fizer parte, maior será a transformação. Mais do que uma escolha financeira, o Cicobi Vale do Vinho é uma opção para você. Mas... Caxias do Sul, Cunhava, trazendo já o juiz. Bom dia, juiz. Bom dia. Bom dia, Beverly. Bom dia, Cunhava. Bom dia a todos os ouvintes da tua Rádio São Francisco. Agradecer a esse espaço que nos é aberto para a Justiça Eleitoral. Poder levar a informação para o eleitor é muito importante. Nós estamos à véspera eu digo que é o momento mais importante da democracia, né? E então a Justiça Eleitoral ela gosta de ocupar esses espaços, chegar até o eleitor, e a imprensa de Caxias do Sul como um todo, ela tem nos oportunizado essa possibilidade. Então eu quero já de antemão agradecer à Rádio São Francisco por essa abertura. A pontuação, Cunhava, já trazendo o juiz para essa primeira partezinha, para explicar... Para fazer a inclusão. Isso, para Caxias do Sul entender por que é tão importante, né? Caxias do Sul são aqui 4 regiões administrativas, são 6 distritos, temos aí mais de 500 mil habitantes pelo IBGE, a gente sabe que o número ainda é maior. São várias as regiões aqui, são 65 bairros e 3 zonas eleitorais, é isso, né, juiz? 3 zonas eleitorais, a 16ª, a 136ª e a 169 que eu jurisdiciono. Pronto, 3 era zonas isso. eleitorais. Para a gente poder dar o cenário. Muito bem. E nós somos 300 e quantos mil eleitores? 324 mil. Mas daqui a pouco nós temos essa informação também. É um número bem alto. E 4 candidatos que poderão ser, entre eles,
324, parece que são... os candidatos eu já vejo aqui, bem rapidinho, mas é mais de 300. 340 candidatos a vereadores né? E 8 na majoritária, né? Verdade. Prefeito e vice-prefeito. Perfeito. Mas, doutor João Paulo, chegamos então na véspera das eleições e, pelo que a gente acompanha, tudo transcorreu... assim, dentro da tranquilidade que a gente pode dizer, né? E desejamos que isso aconteça até o dia 26, 27, 28 lá de outubro, quando provavelmente Caxias do Sul tenha segundo turno, né? Se é que nós vamos ter a cidade, tem eleitores e faz-se necessário ter um segundo turno, desde que um dos candidatos não some 50% mais um dos seus votos. Mas como é que o senhor vem acompanhando? O que apareceu, assim, algo de extraordinário? Ou essa percepção que nós temos, ou que estou transferindo para o nosso ouvinte, aconteceu realmente lá no cartório? Não, a percepção ela é correta, Cuiava. Diferente de outras regiões do Brasil, né? Nós acompanhamos episódios lamentáveis, né, na política, em cidades maiores, como São Paulo, inclusive. Aqui no estado nós tivemos situações preocupantes em Bagé. E Caxias do Sul mostra uma maturidade, talvez, né, do eleitor, dos candidatos, porque nós não tivemos nenhum episódio que fugisse da normalidade de uma eleição. A eleição por si só, é óbvio que ela é um momento mais acalorado. Nos últimos dias, principalmente, ela traz uma maior intensidade, né? E é necessário. É necessário até para que o eleitor participe, o eleitor viva a eleição. Mas nós transcorreu dentro da normalidade, tanto a propaganda, que é a minha área de atuação principal na justiça eleitoral, como nas demais questões. Há tanto que eu não tive notícia de nenhum fato grave que fosse considerado uma violência com foco eleitoral ou um outro crime eleitoral. Nós não temos até então nenhum relato assim de uma situação mais grave aqui em Caxias. E temos aí, como foi dito, se eu não me engano, são 347 mil. Eu acabei deixando minha anotação. 347 mil 347 mil eleitores. Eleitores. É o segundo maior colégio do Rio Grande do Sul e o 48º do Brasil. Então nós temos uma cidade importante, né? Claro. Cidade importante, claro. De expressão, um eleitorado importante, um número de candidatos que já foi mencionado, né? E ainda assim, então eu digo que na esfera democrática me parece que nós estamos de parabéns até então, todos, o eleitor, os candidatos, a justiça, os meios de imprensa que ajudam muito, né, nesse período, e nos demais também, mas nessa questão especificamente eleitoral, o meio de imprensa é muito importante também. E diga-se de passagem, né, que a eleição municipal é uma das eleições, do ponto de vista, assim, sociológico, né, e até antropológico, né, ela é mais nervosa, né, porque mexe com as necessidades, as pessoas mais se conhecem, e aí cidades pequenas. Outro fenômeno em cidades pequenas, dezenas, para não chegar, quase umas centenas de cidades no Rio Grande do Sul, por exemplo, com um candidato único. Ou seja, nesse aspecto da evolução política partidária e tal, como ser humano, a impressão que a gente tem é que nós evoluímos bastante, não é? Impressiona. Claro, esse número de municípios com candidato único, eu não sei se nós já tivemos em alguma outra eleição passada. Acredito que não. Mas realmente impressiona cidades que conseguiram um consenso de partidos que historicamente eram rivais, né? É verdade. Ideologicamente, inclusive, e acabaram, então, buscando esse candidato único. A questão da eleição municipal, que ela acaba envolvendo, ela é mais nervosa, como foi dito, porque são interesses locais. Eu sempre digo que, inclusive para os mais céticos em relação à política, tem que lembrar que as decisões são tomadas politicamente. E aqui no município é o transporte público, é a educação infantil e a educação básica, é o transporte escolar, é a saúde, são itens muito, a mobilidade urbana, o lazer, os espaços de lazer. Então são todos esses serviços e bens públicos que estão envolvidos e estão diretamente, é onde as pessoas estão vivendo. Nós vivemos aqui.
Quem está próximo de nós na política? O prefeito, o vereador, o representante do bairro. Então, esse convívio é muito mais intenso. Por isso também, já aproveitando e conclamando o eleitor a participar. Claro que a pandemia ela dificultou um pouco mais. Mas nós tivemos uma abstenção de mais de 20%, né? Na eleição, na última eleição municipal, muito por conta da pandemia, né? Mas então conclamar novamente aquele eleitor que, mesmo aquele que não votou na última, que votou, compareça à urna, faça a sua escolha com tranquilidade e participe desse momento. Foi um corte na sociedade gaúcha, brasileira e talvez mundial, né? A pandemia, né? Antes da pandemia e pós-pandemia, ou seja, as nossas relações, talvez, puxa vida, dizer essa expressão é muito pesada, mas nós devemos um pouco ao que aconteceu com a pandemia, que nós fez com que nós refletíssemos sobre muitos valores sobre os quais a gente até, às vezes, tivesse perdido? Eu acredito que sim, eu até esperava mais, né? Porque foi um momento traumático, e um momento traumático, há muito tempo nós não tínhamos um evento de nível global, né? Catastrófico, digamos assim, na área. Nós perdemos milhares de vidas, e isso não acontecia há muito tempo. Então, é evidente que ele tem que mexer, ele tem que mudar alguma coisa. E eu acho que sim, ele acaba mudando. E nós vamos ver, por exemplo, até na área tecnológica, né? Nós fomos forçados, empurrados a absorver uma tecnologia, mesmo para quem não estava muito familiarizado, porque o distanciamento social obrigou a isso. Nós passamos a desempenhar trabalho em home office, muitas pessoas. Isso muito se incorporou também nas empresas, no setor público, e continua até hoje. E também na relação social. É importante que se diga que nós tivemos um prejuízo enorme de vidas, social, doença. As pessoas não adoeceram só de Covid, as pessoas adoeceram de depressão, as pessoas tiveram consequências posteriores, né? E muitas continuam até hoje. Mas nós estamos tendo que lidar com essa nova realidade, né? Então, em termos de eleição, a gente busca voltar um pouco à normalidade, né? Aquilo que é o eleitor comparecer à urna, voltar a ter essa participação social, pensar no coletivo. Isso é muito importante, pensar no coletivo. Os valores sociais que muitas vezes nós vivemos e não estou fazendo crítica, pelo contrário, mas nós temos as opções hoje capitalista, nós produzimos, nós buscamos riqueza. Isso traz um pouco de individualismo nas pessoas, tanto na formação quanto na atividade profissional, mas é importante, é fundamental que a gente volte um pouco, né, para o lado humano, para o lado solidário, para o lado comunitário. O senhor traz para nós a oportunidade de fazer uma prestação de serviço para as pessoas que hoje ainda estão, aliás, os últimos 2 dias eles viram também um pouco nervosos, né? O que ainda dá para fazer em termos de propaganda, já que essa é uma das áreas do senhor, né? O que pode ser feito em termos de propaganda hoje, durante o dia e amanhã também? Nervosos, eu lembro, e que o digam lá os servidores do cartório eleitoral, né? Porque esses momentos finais, eles têm uma certa tensão também. Nós temos toda a logística de urnas, é muito trabalho envolvido, né? Tudo para que dê certo, que amanhã esteja todos os locais em condições de iniciar às 8 horas da manhã. Mas nós lidamos com pessoas, com seres humanos. Nós temos 4.600 trabalhadores, pessoas da sociedade trabalhando, convocados. Mas desse número, quase 90% são voluntários. Pessoas que se voluntariam para trabalhar, entregar o seu domingo para servir. Estão servindo a comunidade, estão servindo todos nós. Além de mesário, quem mais trabalha? Quais são esses operadores? Mesários, administradores dos prédios. Cada local, então, ele tem um administrador de prédio que controla, cuida ali, enfim. E mais os auxiliares da justiça que auxiliam, inclusive, lá no final, na totalização, na organização para a totalização dos votos, né? Então, isso tudo soma uns 4.600. E isso, claro, causa, então, falando de nervosismo, lá para toda a nossa estrutura, nós temos hoje 29
roteiros de van distribuindo urnas. São 1.096 urnas, né, no município, que são distribuídas hoje. Todos os presidentes de mesa agora são quase 9 horas. Às 9 horas estão convocados para estarem todos eles nos seus locais onde trabalharão amanhã, para fazer o último teste da urna, né? O último teste é feito hoje, a urna é ligada, conferida se é daquela sessão mesmo, né? Porque o cadastro eleitoral conforme cada sessão é o que vai para aquela urna. Claro. Não consegue votar se tiver uma outra urna. Perfeito. Então, tem que ser feita essa conferência. E para o eleitor buscar a informação, essa última informação com a propaganda, hoje ainda é possibilitado, ainda pode ter caminhada, passeata, carreata, carro de som móvel, pode ter distribuição de material, ainda a propaganda na internet vai até a noite, né, até às 24 horas. Hoje ainda nós temos a campanha fluindo. Liberada. A partir das 24 horas, né, cessa tudo, inclusive a internet. As propagandas, carreatas, passeata até às 22. Cessa a postagem, mas eu postei lá na terça-feira, vai ficar lá. Não, isso sim. Sim, claro, qual a mídia online, lógico, né? lógico. Aquilo que está postado, Claro, perfeito. digamos assim, congela. Perfeito. Congela, né? Congela o Isso aí. status quo do encerramento da propaganda. Uhum. É exatamente isso. O que tem que ficar claro, então, vou resgatar essa informação porque ela é importante. Por exemplo, o cidadão comum receber chamadas, comunicados, ligações, mensagem de WhatsApp, ou ter ali uma publicação com o horário de 23 horas hoje, não pode mais. É isso, o limite é passeatas, caminhadas, manifestações públicas até as 22 hoje. Até as 22. Hoje. E publicações... Distribuição de material, né? Até... Meia-noite ou 23? Até a publicação na internet vai até 23h59. Tá. Isso. Perfeito. E amanhã, não sei se já posso falar de amanhã. Não, mas eu só queria, como curiosidade, até como curiosidade, uma das coisas que certamente entrou no checklist em função da evolução, né, é a zeladoria, né, dos prédios. Se você no prédio tem uma câmera que foca internamente, eventualmente numa sala e tal, né, ela vai ter que ser desligada para que tenhamos exatamente o controle, né, sobre, para que ninguém enxergue pela câmera, eventualmente que seja captada por fora, alguém votando ou em quem ele votou. Isso também é uma novidade, não é? Uma novidade, uma necessidade imperiosa que aconteceu pela tecnologia, né? Sim, isso já vem de outras eleições, sim. né? Os mesários passam todos eles pelas reuniões né? Já foram feitas, né? No curso das últimas 2 semanas, e tudo isso está nesse cuidado. A montagem da cabine de votação, ela não pode ter janela, né, atrás, e não só câmera, pode ser uma pessoa também, claro, né, visar o voto. Em locais, por exemplo, muitas vezes são salões comunitários, então não há... Se é em escola, que é dentro de uma sala, é mais tranquilo. Perfeito. Mas no salão comunitário, esse cuidado é redobrado. Inclusive, acerca de eventual monitoramento de câmera, que não pode, em hipótese alguma, capturar imagens da urna, né, do local de votação. Sim, também temos essa preocupação. E aí é importante que se diga que não só os mesários que vão estar atentos a isso, o próprio eleitor, os fiscais de partidos também, que atuam em cada local, todos estão com esse cuidado, mais o administrador de prédio, né, também. Perfeito. Avançando para o dia de amanhã, nessa área da propaganda, são 8h53, e nós estamos conversando com o juiz da zona de Caxias do Sul, zona 169, não é? E que tem um protagonismo ali, cuidar da área da propaganda, não é? E que esse aspecto da propaganda é algo que mexe com muita gente, que você que está em casa aí, tomando café, querendo sair para fazer sua propaganda ainda, né? O que tu pode e o que tu não pode fazer hoje. E amanhã? O que pode ser feito Amanhã, o conceito de propaganda é vetado. Não se pode fazer propaganda amanhã, né? A única liberdade que é concedida às pessoas naturais, ao eleitor, é a manifestação individual e silenciosa. E até uma então, amanhã não pode ser feito pedido de voto. Perfeito.
A pessoa pode sair com o seu adesivo. Perfeito. A pessoa pode sair com a sua bandeira, inclusive. Ela pode votar com bandeira e adesivo? Ela vai, com adesivo, com certeza, a bandeira vai fazer o recolhimento, não vai ficar bandeirando lá no local de votação, mas vai enrolar a bandeira, vai entrar e vai votar. Perfeito. Só não pode manifestar. Por isso que o dispositivo da lei, ele fala muito claro, manifestação individual e silenciosa. Ele destaca essas expressões individual e silenciosa. É só entender as palavras que dá. Exatamente. Então você pode fazer, expressar as suas escolhas, expressar a sua opinião através da sua vestimenta, enfim, desses itens, bandeira, bottom, adesivo, mas não pode haver pedido de voto. Não pode haver aglomeração. Também a lei, ela veda que haja aglomeração de pessoas, porque ele se transforma num ato de propaganda, a gente Juiz, sabe. se alguém na fila pedir, ver que alguém está ali com a sua manifestação e pedir, por exemplo, um santinho, o famoso santinho, me dá um santinho? Não pode. Não pode nem alcançar, nem solicitando. Não pode, porque o ato de alcançar uma propaganda, ele amanhã não pode. A partir de hoje é vedado, inclusive. E aí eu sempre digo aquela famosa derramamento de santinho nas urnas. Isso é crime. A propaganda amanhã é crime. E esse derramamento configura também campanha. Ele se enquadra nesse crime. Nós tivemos uma reunião com todos os agentes de segurança, tratamos desses assuntos para também tentarmos não só coibir, mas identificar. Hoje nós temos muito monitoramento na cidade, seja público, seja de estabelecimentos particulares. Privado, né? Tentar identificar quem são essas pessoas. Mas o eleitor também pode colaborar. Né? Eu digo que se alguém descumpre a regra, derrama propaganda onde não pode, aí é passivo de denúncia. O eleitor é passivo de denúncia e o eleitor tem que também pensar bem nas escolhas, né? Claro. Pensar bem nas escolhas. E em caso de denúncia, juiz, até porque a gente está prestando um serviço aqui, né? Se acontecer e o cidadão quiser fazer a denúncia, a quem faz? Todos os canais seguem liberados, inclusive dos agentes de segurança pública da cidade e mais a Justiça Eleitoral, né? Que eu não trouxe agora aqui, mas tem os números, as pessoas elas têm esse acesso para o cartório eleitoral, para os presidentes de mesas nas sessões, se estiver ocorrendo nas sessões, tem o administrador de prédio, tem os presidentes de mesa, são as autoridades no local, né? E também poderá ser feita a denúncia, eles vão reportar à Justiça Eleitoral para providências. Muito bem. Beverly, nós precisamos fazer um intervalo comercial, não é? Me parece que, é óbvio que, como ouvinte de rádio, às vezes muda, né? Sai, entra e tal. Talvez não vou repetir muito dessas coisas que nós falamos agora, né? Na próxima hora, não é? Mas fazemos um intervalo comercial e voltamos em seguida. Nós estamos conversando hoje com o doutor João Paulo, que é da Zona 169, não é? E que nós estamos no Vitrine de Negócios prestando... As eleições já começaram aqui há um mês atrás, né, Beverly? E que o Vitrine de Negócios também quer prestar todo esse trabalho, todo esse envolvimento. Afinal, a eleição é municipal e você faça a sua escolha da melhor forma possível, mas não deixe de fazer por falta de informação. Acompanhe. Fazemos um intervalo e voltamos. Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Você está ouvindo a Tua Rádio São Francisco, 560 AM, no aplicativo, site tuaradio.com.br e também no FM, em 79.9, em serviço especial para fins científicos e experimentais. Esportes. Oferecimento. Unimed Nordeste RS agora é Unimed Serra Gaúcha. Cuidado, inovação e futuro. Se apronte para votar. E-Título. Tudo tá no celular nessa era digital. Tem até aplicativo de título eleitoral. O E-Título tem o número do título de eleitor e o local de votação. Se tiver foto, vale como documento na sessão eleitoral. E ainda serve para justificar a ausência na votação. Não deixe para a última hora. Baixe o E-Título agora. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. Você sabia que o câncer de mama é o mais comum entre as mulheres no Brasil?
Por isso, a prevenção é um ato de amor. Nesse Outubro Rosa, transforme o cuidado em uma ação diária e use a cooperação para fortalecer essa causa. Incentive o autoexame, o check-up e os exames periódicos recomendados. Afinal, cada gesto de cuidado contribui para a prevenção do câncer de mama. Juntos apoiamos essa causa e fazemos a diferença pela vida. Mais que uma escolha financeira. Sicoob. A rádio do teu tempo. Tua rádio. De volta, são 9 horas da manhã e nós estamos com vitrine de negócios aqui na São Francisco, com oferecimento da CDL Caxias, apoiando seu negócio, do Sicoob Vale do Vinho, faça parte você também, e hoje conversando aqui no Vitrine de Negócios, num rescaldo da campanha eleitoral e hoje preparando você para a eleição de amanhã. Está conosco o juiz da 10ª, não, eu vou dizer, na Zona 169. 169. Mais fácil. Mais fácil, né? João Paulo, me ajuda no teu Bernstein. Eu gosto quando ele pronuncia o sobrenome, que é o sobrenome de origem alemã, né? Conosco embora, aqui. né, juiz, o Cunhava tá dando mais firula no teu sobrenome do que tu mesmo, né? Vamos combinar, né? Eu acho que sim. Vamos combinar. Tá bem. Até porque uma vez disseram, pô, mas na Caxias do Sul tem uma Rocha, que não é italiana, um Cunhava, que não é italiano. A gente disse, mas daí? Nós tínhamos aqui o Zé Teodoro, que é Teodoro, né? Que não era italiano, ou seja, é uma mistura. Aliás, o senhor é da onde? Natural de Gaurama. Aqui no estado. Gaurama é uma pequena cidade próxima de Erechim. Isso aí. Eu já estive em Gaurama há 40 anos atrás, eu acho, né? Mas nessa prestação de serviço que nós estamos fazendo hoje, Beverly, nós também, se algum ouvinte nosso precisar de algum esclarecimento pontual e que nós soubermos responder, estamos aqui com o juiz, né? Para que nós possa ajudar a esclarecer, não é? Embora não tenhamos ainda perguntas, nós temos várias pessoas que sinalizam que estão acompanhando aqui. O Daniel, a Maria Salete, o José Dalla Rosa, o José Regis Korkner e a Lili também já sinalizaram que estão acompanhando aqui o programa com muita prestação de serviços. Muito bem. Falando no primeiro bloco, um pouco da propaganda, e vamos continuar norteando aqui, né, para que nós possamos deixar você muito esclarecido, não é? Mas, juiz João Paulo, uma das coisas que chama atenção quando a gente vai fazer a cobertura das eleições e tal, é aquilo que pode, aquilo que não pode e tal. Aquilo que não pode, às vezes, é o que a gente precisa relevar nesse momento, né? Você, às vezes, uma autoridade, um vereador, um candidato a prefeito, né? Ele via de regra, ele é acompanhado com uma escolta, né, de jornalistas, né? Também esses caras têm limite, né? Para não fotografar o momento do voto, né? Por lei. Todas as regras que existem para o eleitor em geral, se aplica também a todas as autoridades, inclusive a autoridade judiciária, o candidato. É claro que eles vão acompanhado de pessoas, jornalistas, enfim, mas não podem registrar o voto, evidentemente que não, né? O voto é sigiloso, ele não pode ser registrado. Aqui também um destaque, eu sempre digo que fiquem bravos com a justiça eleitoral, com o juiz eleitoral, mas respeitem, tratem com cordialidade os mesários. Eles vão dar instruções, às vezes, que o eleitor não gosta, que é não entrar com o celular, tem que deixar o celular, né? Ele não pode entrar justamente para evitar o registro do voto, tem que apresentar o documento com foto, e existe uma série de requisitos, de exigências que não partiu deles. Eles receberam a instrução e a determinação para cumprir. Então, assim como eles tratarão o eleitor com cordialidade, também sejam cordiais com os mesários, que eles estão cedendo o seu domingo, o seu trabalho para nós. Juiz, deixa eu aproveitar aqui o ensejo e fazer perguntas pontuais agora, então, para o eleitor se preparar amanhã. Eu sei que muita gente já está separando seu título, porque não é um documento que a gente use todos os dias, então a gente, por vezes, separa nesse período. O que o eleitor precisa ter consigo para poder fazer o seu voto valer amanhã, né, no dia do pleito, e também sobre a questão do prazo que encerra hoje para o e-título? Importante. Eu digo que o e-título é uma ferramenta muito útil
disponibilizada para todo eleitor e ela tem um conjunto de informações que facilitam a vida do eleitor. Hoje é o último prazo, amanhã o e-título não vai estar disponível para baixar ou atualizar. Quem já tem ele, atualize, porque muitas informações podem não estar no seu e-título. E aqui já destacando uma das informações importantes são as mudanças dos locais de votação que nós tivemos, algumas nessa eleição, por conta de estruturas que não ofereciam condições de realizar a eleição. E essa informação, inclusive, está no e-título. São 7 locais que mudaram em Caxias do Sul. Eu tenho eles depois, nós podemos, inclusive, por ressaltar, favor. Principalmente os mais de maiores fluxo, né? Mas o e-título, ele é muito importante para ter essa informação do local de votação. Os eleitores fora de seu domicílio, do seu local de votação, que precisam fazer a justificativa, podem fazer pelo e-título. Não precisam ir até um local de votação para fazê-lo. Pode ser pelo e-título. Se porventura de última hora não tem o e-título, sim. Qualquer mesa receptora tem o formulário para a justificativa do voto. Então também poderá fazer. O eleitor, ou e-título, para quem já tem o cadastro biométrico, vai ter no e-título, ou um documento com foto. RG, carteira de motorista digital, todos esses documentos são válidos. Documentos, não é a carteirinha do clube, não é documento oficial. Carteira de trabalho, carteira de motorista foto. Ou documento oficial com foto. Uhum. Né? E um outro detalhe importante, a cola. A cola boa, a cola do bem. Anote os números. Às vezes são só 2 votações, 2 números para prefeitos, 5 para vereadores, e o eleitor pensa, não, mas eu decoro, é tranquilo. Mas chega na frente da urna, esqueceu um número, complicou a votação dele. Às vezes até força a anular um voto, ou votar em outra... Anota o número, faça a colinha, vai facilitar no momento da votação, vai mais tranquilo. Né? Então é válido, doutor, o cidadão o eleitor passar ali no lugar que ele quer votar para um determinado candidato e pedir lá um santinho com um númerozinho, ele né? Pode levar esse santinho, ele não pode entregar para outra pessoa, mas ele vai levar no bolso dele, perfeito. Vai lá, vai votar no candidato que ele escolheu ali, depois perfeito. Vai guardar ou vai por fora, enfim. Perfeito. A massa, fora. Essa é a recomendação, que o eleitor vá munido da anotação, da cola. Porque isso, inclusive, agiliza o processo. Muito, né? Muito. E aí tem outra questão também, muitas vezes questionam e as pessoas não gostam perante a mesa. A questão de não se permite, a justiça recomenda, não se permite que entrar com criança. Né? Geralmente a gente tem a experiência quando a criança pequena entra, o tempo de votação, o risco de violar o sigilo do voto da criança falar. Então, por isso que a recomendação é não entrar com a criança. E o seu animalzinho de estimação, já que nós estamos nessa linha de raciocínio? Nós não chegamos a tratar sobre esse aspecto. Não chegamos a tratar, mas no princípio não teria, desde que ele seja domesticado no colo, enfim, que não vá ter problema. Não vejo problema nenhum. Não vejo problema nenhum. Não é proibido. Não há proibição. Nós temos vários espaços públicos hoje com os animais. Mas, claro, dentro daquele contexto, um animal pequeno, regra de bom senso. Colo, né? Enfim. O eleitor que tem alguma incapacidade, é bom que se destaque, ele pode se servir de auxílio, né? De uma pessoa de confiança, geralmente é um familiar, para auxiliá-lo e, inclusive, entrar na cabine de votação. Isso tem previsão. Mas o mesário vai registrar, até para evitar que daqui a pouquinho pessoas peguem pessoas idosas, enfim, para aproveitar o voto. Ele vai ser registrado em ata, essa pessoa que está acompanhando, com toda a identificação, documento, título de preferência, se tiver, ou outro documento vai ser registrado. E aí ele poderá, o eleitor deverá indicar, não, ele está comigo, ele é minha pessoa de confiança, vai com ele e vai auxiliar no momento do voto. Isso tem previsão e é possível. Em que caso, doutor, é desobrigado o voto para o brasileiro apto? O voto ele é obrigatório dos 18 aos 70 anos, facultativo aos eleitores com 16 até 18, acima de 70 anos ou analfabetos. Então, esses grupos eles são facultativos. E nós convocamos, mesmo esses grupos, participem.
Podendo participe, né? Não tem, e se alguém que não votou está, por exemplo, numa faixa entre esses grupos, que não votou em 1, 2 eleições, tendo o título, ele pode votar? Se ele regularizou a situação eleitoral, sim. Porque não. se ele não votou e não justificou, ele pode ter tido aplicação de multa e se não recolheu, enfim, ele pode estar fora do cadastro eleitoral. Não, mas então, talvez a pergunta da Beverly ele tem mais de 70 anos. Normal, sim, né? Normal, sim. Sim, ele tem mais de 70 anos e não votou e agora ele quer voltar a votar. Eu não sei se foi essa a pergunta. Né? Era também nesse sentido, mas é bom olhar. Mas tem o eleitor normal também, que às vezes não vota na eleição e não regulariza e não procura. Ele tem que ter regularizado. Mas quem, se tiver dúvida, inclusive, ou baixa o e-título, e aí vai ter a informação, ou entra em contato com o cartório eleitoral se tem alguma dúvida se ele está apto ou não a votar. E no caso dessas pessoas, agora eu vou fazer essa pergunta pontual, por quê? A gente viu que o número de pessoas com 70 anos mais voltou a participar dos pleitos. Sim. E não votou 1, 2 eleições, mas neste momento, por qualquer situação que a pessoa entenda que queira manifestar seu voto, ela pode? É importante, ela pode, e eu digo assim, se não votou em algumas eleições, é importante que confira a situação, baixa o e-título, um familiar ajuda, baixa o e-título e confere se está regular. Entendi. Né? Se está regular. Ou, em último caso, também consulte a Justiça Eleitoral. É importante dizer outra coisa, às vezes o eleitor, ele tem o direito, ele quer votar, mas ele não, por algum motivo, ele não está no cadastro eleitoral. Entendi. Ou ele não votou, não recolheu multa, tem o problema também das condenações, enfim. Não há como votar se não está no cadastro eleitoral. Se não está na lista do mesário. Se não está na urna, não é só no cadastro. Perfeito. O que está no cadastro eleitoral não está na urna. Quem não está, não tem como votar. Não adianta ficar bravo com Não adianta. Se não está lá. ali, não vai ter como votar. Juiz, deixa eu fazer uma última pergunta nesse bloco sobre esta questão que tem a ver com o aumento. A Justiça Eleitoral do Gaúcha anunciou que teve um aumento de, em média, 3% no número de eleitores aptos no Rio Grande do Sul. E isso está atrelado muito a isso que nós estávamos falando, pessoas que estavam fora dos grupos, né, aptos e por algum motivo não votavam, mas que voltaram a votar, inclusive essas pessoas de 70 anos mais. Como analisar isso aqui na nossa região? Realmente teve isso? Que fenômeno é esse? Como isso se expressa? Eu não tenho os dados específicos de percentual da nossa região desse acréscimo, eu não tenho comigo aqui. Mas é um dado que ele pelo que se sinaliza, ele ocorreu meio que geral no estado, né? Eu acho que talvez as pessoas estão voltando a se interessar. Eu acho que pode ser um fenômeno, a retomada do interesse. Jovens que fizeram o título também pode ser? Eu diria também uma outra questão. Nós temos um fenômeno que no Brasil que ocorre mais intensamente de 2018 para cá, uma maior polarização política. Isso também acaba influenciando muito, talvez, num aspecto de aumentar o número de eleitores, se identifica mais com uma ideologia, mais com outra e vai para a urna. Quando a polarização é menor, e eu não estou aqui fazendo... Juízo de valor, juízo né? de valor, ou... apologia. A polarização, eu sou muito crítico a ela, né? Então, mas é um fenômeno que existe, ele está aí, né? E talvez isso também tenha influenciado, né? Então, eu não sei identificar, assim, qual, ou é um conjunto de fatores, ou qual deles é o mais relevante para fazer esse movimento de aumento de eleitores, né? Eu quero fazer uma pergunta bem pontual. Vamos imaginar uma situação, e ela é imaginária, né? E como eu de tecnologia, a gente tem que imaginar muitas coisas como resultado. Tem uma senhora de 77 anos, cujo neto é candidato a um determinado vereador, tá? E ela não votou dos 70 aos 77, e agora, porque o neto é candidato, ela quer voltar a votar. O nome dela não vai constar na relação? Se ela não fez, se ela não planejou isso nesse período? Se ela não está regular em teoria ela não votou em 3 eleições anteriores. Se ela não está regular na Justiça Eleitoral, ela tem que verificar a situação. Senão ela não vai votar. Pode ocorrer dela não estar no cadastro de votação. Resumindo a ópera... tem que manter a regularidade da... Né, mas hoje ainda dá tempo para ver alguma coisa disso.
Para ela não fazer uma viagem e brigar com não mais... Para regularizar. Não mais incluir no cadastro, né? Mas ela pode evitar de fazer uma viagem pode lá. evitar, sim. E aí não precisa nem até... É como eu falei, esses dados todos estão através do e-título, consegue... Fácil, né? Fácil de casa, sem sair de casa, consegue verificar. Sintetizando essa informação, juiz, verifica se é isso mesmo para a gente passar de forma mais decupada para o ouvinte. Resumindo, se a pessoa não voltou em algumas eleições, ela precisa verificar se ela continua no cadastro e se ele está apto. É isso. Eu vou verificar bem certo também com o cartório, que o pessoal que está na linha de frente do cartório acaba muitas vezes reunindo melhor até essas informações, né? Perfeito. Que são mais informações de regularização, de dia a dia, né? Claro. E na sequência, vai ter intervalo, na sequência nós damos uma informação mais precisa acerca disso. Perfeito. Enquanto isso, tem alguns ouvintes participando aqui. A Beatriz Tessari Vivan está cumprimentando, diz que o programa está excelente, tirou várias dúvidas, inclusive. A Ilse Biavati também dizendo que o programa está ótimo, excelente, bem, bem informativo. E tem uma pergunta sobre locais de votação aqui. Como vai ser um tema que a gente vai entrar, e agora são 9h15, a gente pode deixar esse tema para depois do intervalo? Isso, o local no próximo, depois do que ela nós quer voltar, saber se mudou ou não, quais são os lugares que mudaram. Aliás, isso é uma das coisas, doutor, que a gente poderia até acrescentar nesse bloco, né? Essa busca por se mudou ou não mudou o meu horário. O local de votação. Vamos. Né? Porque, por exemplo, eu voto há 40 anos, talvez, aqui no Colégio La Salle. Eu nem olho porque tem sido assim, contumaz, né, o meu local de votação. Não é? Agora, nós temos em Caxias do Sul alguns fenômenos, que já foram até, nós vamos tratá-los melhor daqui a pouquinho. Mas a leitura só muda se eu mudo de endereço, as coisas todas, ou então esses fatos de logística que está acontecendo na nossa cidade. Exato, é isso, né? Exato. O local de votação, ele segue a última eleição onde o eleitor votou, né? Ponto. Mas confira, nós tivemos situações de eleitores que já tinha mudado o local de votação há mais de uma eleição e ele se confundiu, ele lembrou de uma eleição passada e foi num outro local, né? Isso acontece. Então não custa, eu sempre digo o seguinte, dá uma conferida no título, olha a sessão eleitoral dele, né? Se tem dúvida do local de votação, baixa hoje o aplicativo, o e-título e confere, ali está a informação do local de votação que nós tivemos. Doutor, alguns locais e importantes de votação que tiveram mudança. É verdade. Mas um número elevado de eleitores. Então, é até importante destacar. Mas, via de regra, votam pessoas dos 16 à idade que desejaram, né? A idade que conseguiram. Exatamente. Né? Então, nós temos muitas pessoas lá na frente que, de uma forma ou outra, às vezes não têm acesso à tecnologia. Por isso que a gente está tentando trazer isso. Claro, é importante, mas às vezes um familiar pode ajudar, mas se ele não tem, é isso que a gente espera, né? Tiver alguma dúvida ainda, os canais do cartório eleitoral estão abertos hoje, amanhã, o dia inteiro, Perfeito. Hoje o dia inteiro, amanhã o dia inteiro, para dar a informação que for necessária ao eleitor. Perfeito. Nós vamos fazer mais um intervalo comercial, são 9h17 e voltamos em seguida. Você está na São Francisco, você está no Vitrine de Negócios desse sábado. Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. CDL Caxias tem presente pra você, apoiando seu negócio pra fazer você crescer. Investir no associado é a nossa prioridade, ganhe seu certificado, é vantagem de verdade. É certificado digital, na CDL Caxias é grátis. Certificado digital na CDL Caxias é grátis. Acesse cdlcaxias.com.br e saiba mais. Certificado digital na CDL Caxias é grátis. 9h18. Cooperado Sicoob. A promoção Passa no Crédito está de volta. Acumule números da sorte com suas compras no cartão de crédito. E concorra a um BYD Song Plus e 6 scooters elétricas. São 3 sorteios e cada compra conta. E se você ainda não é um cooperado, abra sua conta pelo app ou vá até uma agência Sicoob. Promoção Passa no Crédito. Participe! Sicoob, mais que uma escolha financeira. 17 graus.
aberta para... Aproveite as ofertas do Super Apollo, válida só neste sábado, dia 5. Leite longa-vida Tirol 1 litro, R$ 13,99 cada no Super Apollo. Papel higiênico estilos 20 metros com 32 rolos, R$ 24,90 cada no Super Apollo. Todas as nossas lojas em Bento Garibaldi, Farroupilha e Caxias abrem aos domingos. Super Apollo, aqui você é de casa. A tua Rádio São Francisco tem uma surpresa para o Dia da Criança. Quer realizar o sonho do seu filho de ganhar um PlayStation 5? Se ele tem entre 5 e 14 anos, essa é a chance perfeita. Acesse o link Promoções na bio do Instagram da Rede Tua Rádio e saiba como participar. O patrocínio é de Dom Apio Pizzaria, Ótica Elisete Kids e Mogitour Viagens e Turismo. Participe! As eleições estão chegando e o Procurador Regional Eleitoral do Estado, Cláudio Fontella, tem um recado para todos os gaúchos. Em cada eleição, você tem o poder de moldar o futuro do nosso estado e da sua cidade. Seu voto é mais do que uma escolha, é uma ferramenta de transformação. Participe ativamente, exerça a sua cidadania e ajude a decidir o rumo que queremos para o Rio Grande. Juntos, podemos fortalecer a democracia e construir um estado mais justo, próspero e igualitário para todos. Venha reconstruir o estado com a força do seu voto. A primavera chegou e com ela os lançamentos da Ótica Martinato para deixar o seu look perfeito para essa nova estação. São várias marcas e modelos em armações e óculos de sol, com preços e condições especiais de pagamento. À vista com ótimos descontos ou a prazo em até 10 vezes no cartão pelo preço da etiqueta. Ótica Martinato, a imagem correta do mundo que nos cerca. Avenida Júlio, 1867. Loterias. Uma aposta acertou as 15 dezenas do concurso 3.211 da Loto Fácil. As dezenas sorteadas foram 01, 02, 03, 05, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23 e 25. Na aposta acertadora, levou o prêmio de R$ 1.412.857,03. Já as apostas que tiveram 14 acertos foram um total de 190, cada uma levando o prêmio de R$ 2.227,40. Já a estimativa de prêmio do próximo concurso é no valor de R$ 1.700.000. Ninguém acertou as 5 dezenas do concurso 6.549 da Quina. Os números sorteados foram 17, 51, 52, 62 e 70. A quadra teve 13 apostas ganhadoras, cada uma levando o prêmio de R$ 20.278,76. A estimativa de prêmio do próximo concurso da Quina é no valor de R$ 1.300.000. Ninguém acertou as 6 dezenas do concurso 2.782 da Mega Sena. As dezenas sorteadas foram 06, 11, 16, 25, 28 e 45. Já as apostas que tiveram 5 acertos foram um total de 62, cada uma levando o prêmio de R$ 50.508,99. Já a estimativa de prêmio do próximo concurso da Mega Sena é no valor de R$ 50 milhões. Loterias. A rádio do teu tempo, tua rádio. De volta, são 9h23 desse dia 5 de outubro de 2024. Né? Aliás, nós estamos um ano mais velhos, né, Beverly? Ontem foi aniversário da nossa rádio aqui, Ah, sim, né? 57 anos, 57 isso mesmo. 57 anos de história, né? Hoje eu tô lerda, né? O Cuiava larga alguma coisa e fico pensando. Tu tá concentrado. Eu fico pensando. Tu tá concentrado, tem um delay. Mas legal, Beverly, legal. Nós estamos aqui para a CDL Caxias, apoiando o seu negócio.
E também para o Cicobi Vale do Vinho, vale a pena conhecer o cooperativismo financeiro e quanto mais gente fizer parte, maior será a transformação. Mais que uma escolha financeira, o Cicobi é uma opção. Faça parte do Cicobi Vale do Vinho. E neste sábado, que antecede o dia das eleições, está conosco o doutor, o juiz eleitoral João Paulo, que está falando aqui para nós, para você de casa, não é? Nós estamos fazendo um rescaldo de tudo que você precisa ainda saber, não é? E se você tem alguma dúvida, você pode fazer contato com a nossa emissora. Nós estamos aqui nós vamos segurar ele até às 10 aqui, né? Para que nós possamos esclarecer todas as suas dúvidas, para que você possa ter uma tranquilidade na hora de votar, né? Você pode, como já falamos aqui, hoje buscar lá o santinho do seu candidato, botar no bolso para que você seja ágil na hora de fazer a votação, na hora de você digitar ali, né? Tem lá um procedimento que você tem que esperar a máquina responder para você o que você deve fazer para que ocorra tudo tranquilo, enfim. Nós estaremos aqui desde as 7 horas da manhã, amanhã também, fazendo a cobertura até o último momento, até nós conseguirmos ter a relação dos 23 vereadores eleitos, não é? E mais quem vai para o segundo turno, os 2 candidatos que vão para o segundo turno, porque tudo indica, né, que Caxias do Sul terá segundo turno, né? Mas, se algum dos candidatos fizer 50% mais um voto, não é? Ele será, então, declarado o vencedor, né, do certame. Doutor João Paulo, uma das coisas que a gente não cansa de falar é de que a Caxias do Sul passou, né, nós falamos aqui num bloco anterior pela pandemia, e durante a pandemia aconteceu um fenômeno, né? Alguns títulos foram... como é que chama? Entregues, emitidos, né? E mas que não teve biometria. O que tem aí que dá para a gente acrescentar com alguma preocupação com o nosso ouvinte e com o nosso eleitor? Importante assim, todo eleitor que fez o título, mesmo na pandemia, ele está apto a votar. Perfeito. Mesmo o eleitor que não tenha o cadastro biométrico. Não tinha feito, ele vai votar com documento com foto. Ponto. O mesário vai digitar lá o título dele, vai habilitar, ele vai votar. Por vezes a máquina não lê, inclusive a digital de algumas pessoas. Claro, né? claro. A digital apagou, enfim, não tem. Isso não impede a votação. Estando no cadastro eleitoral, o eleitor vai votar. Com um documento, com foto, para conferir a identidade, vai votar. Retomando aquela discussão de antes do eleitor acima dos 70 anos, que não votou em eleições e quer votar esse ano. Da minha história do Netinho, que é candidato. Se ele estiver no cadastro eleitoral, ele vai votar. Se não estiver, não. O que ocorre? Ele não tinha obrigatoriedade de voto. Perfeito. O não votar, não comparecer na eleição, como nós falamos, não prejudica o título dele, não cancela. Mas nós passamos por um processo de cadastramento biométrico. Perfeito. Né? E quem não fez o cadastramento biométrico, vamos lembrar, perfeito. tinha o título suspenso. Perfeito. Né? Uhum. Todos os eleitores estavam obrigados ao cadastramento biométrico. Então, pode ter eleitores que não votavam, não fizeram o cadastramento biométrico. Não se trata de título emitido na pandemia, títulos antigos, anteriores, e ele estar fora do cadastro. Então, por isso que ele precisa fazer essa conferência. Ou seja, o título dele deu baixa. Exatamente. Né? E só retomando também o questionamento, o cartório eleitoral ele tem também um robô, chatbot do TRE, que responde todos esses questionamentos. Né? O número, eu não sei se eu posso já dizer o número. Por favor. É o 51, realmente, o código, porque ele é centralizado no TRE, 2312-2015. Então, através desse número, o eleitor consegue o atendimento. Repita, por gentileza. 51 2312 2015. Pronto. Anotado aqui também, a gente vai repetir Muito algumas bem, vezes vamos repetir aqui. Isso aí, se alguém tiver dúvida, esse é uma resposta no próprio telefone, né? Isso rapidinho, né? Eu posso fazer a pergunta da ouvinte sobre os locais? Então, a pessoa ligou para cá, foi a Cláudia, do bairro Marilã, resposta para ela agora. Ela quer saber, doutor, sobre o Colégio Apolinário, no bairro Sagrada Família. Ainda continua como ponto de votação? E ao responder, ela então falar sobre as mudanças, por gentileza. Eu agora, assim, eu não tenho como dar essa resposta especificamente ao Apolinário. Eu tenho
os locais que tiveram mudança, né? Da última eleição para agora. Mas eu não consigo dar essa vamos resposta fazer específica, essa das mudanças, né? enquanto isso, talvez a gente consiga até procurar isso na própria, fazendo uma prestação de serviço mais genérica, né? E a gente consegue Já tô atender. abrindo aqui. A gente consegue atender. E os locais que mudaram, então? E já nós vamos responder para a Cláudia também daqui a pouquinho. Vamos responder. Essa pergunta não pode ficar sem resposta. O eleitor está com dúvida, ele precisa se apropriar para o dia da votação. É verdade. As alterações, então, alterações mais importantes. Perfeito. E bom dizer, a informação está no e-título e nos locais que mudaram também haverá avisos. Perfeito. Se o eleitor chegar lá, não teve a informação anterior, no momento ele vai saber para onde foi deslocado. Claro. Mas as principais, nós temos a escola Cristóvão de Mendonça. Grande. Um local grande de votação. Grande e tradicional, né? Tradicional, mas é uma escola com muitos problemas, com reformas. É verdade. Então, algumas sessões continuam nele e outras passaram para o Senac, a vantagem que é perto, né? Então, não tem grande deslocamento. Então, Cristóvão de Mendonça vai ter as informações no local, algumas no próprio Cristóvão. Eu não vou mencionar todas as sessões, porque são muitas, né? Bem, tranquilo. E outras passaram para o colégio ali, para o Senac. Então, não tem grande dificuldade. Lá a escola João Desorze, sessões foram alteradas para a escola Esther Justina Troian Benvenuti, que é ali no bairro Fátima, né? Então teve 5 sessões ali que foram para essa nova escola. Salão Comunitário Sétima Trindade, eram 2 sessões, definitivamente foram alteradas para a escola Luciano Corsetti, bairro Kaiser, né? Perfeito. CTG, Escola Cenecista, definitivamente teve mudança dessa sessão, né? São 3 sessões para o Salão Paroquial da Igreja Santo Antônio. Isso é ali em Forqueta, né? Também tranquilo. Escola Renato Delmese, 2 sessões. Elas provisoriamente vão ser na subprefeitura de Vila Cristina, né? Também, então, o eleitor lá de Vila Cristina ficará atento, né? A escola é essa também, uma grande preocupação de outra zona eleitoral, da colega, dos servidores da Justiça Eleitoral, pelo tamanho dela. Escola Alexandre Zátera, lá do Desorze. Do Desvio Riso, que foi para Anhanguera. E aí sim nós temos um local mais distante um pouco. Perfeito. Então o eleitor tem que estar atento e se programar aí para não ter dificuldades. Ou seja, o pessoal lá do centro do Risso tem que vir Vão até ter que se deslocar até Anhanguera, porque não conseguiram outro espaço que pudesse acomodar aquela quantidade de sessões que tinha nesse colégio. Então, juiz, deixa eu aproveitar o ensejo, enquanto a gente vai buscando aqui as outras informações. Locais de votação que tem escadas, elevador, é o direito do cidadão chegar e conseguir validar o seu voto. Por vezes tem alguns empecilhos, né? Logísticos e estruturais. Como que funciona isso? Que pode, que não pode? Isso, na verdade, eu falava há poucos dias, né? Claro que nós temos um conjunto de direitos e nós temos que atendê-lo e o mais rápido possível. Mas nós temos muita dificuldade. Isso não é só na votação, né? O Brasil, ele não tem urbanisticamente, não tá preparado arquitetonicamente, essa preocupação não vinha tendo, né? Com a acessibilidade, né? E nós dependemos, na Justiça Eleitoral, de prédios, na sua grande maioria, públicos, né? Alguns privados, mas públicos. E nem todos, a gente sabe, nem todos têm essa facilidade de acessibilidade. A orientação é organizar as sessões de votação com a melhor acessibilidade possível, né? Mas sabemos que em alguns locais há alguma dificuldade e, infelizmente, nós não temos como contorná-las, porque não depende de nós, né? São prédios públicos que precisam passar por reformas, por readequações e não foram feitas e nós não temos como intervir. Uma questão que eu ia colocar agora até me fugiu um pouco. O eleitor teve um prazo, inclusive, o eleitor que enfrentou dificuldade na última eleição, ele tinha um prazo para pedir a mudança de local, para adequação.
Então, fazendo térreo, por exemplo, sim, porque tem locais que são melhores. Claro. Aqueles que fizeram vão ir para o novo local, que pediram, né? Vão ir para esse novo local. E os que não fizeram terão que voltar a fazer a votação nos locais que vinham fazendo. Perfeito. E no momento vamos tentar adequar, tentar dar uma solução para suplantar esses obstáculos. Muito bem, muito bem. Nós estamos aqui esclarecendo. Se você tiver alguma dúvida também, você pode fazer contato conosco, né? Nós estamos aqui nesse Vitrine de Negócios especial. Ao invés de falar de economia, de liderança, de gestão, nós estamos falando de tudo isso numa palavra chamada eleição, né? Eleição municipal desse ano, que acontece amanhã em Caxias do Sul e em todas as cidades, né? De pequeno, médio ou grande porte. E várias cidades, né, terão no seu bojo a possibilidade de ter segundo turno e outras não. Por exemplo, uma pergunta que fizeram ontem, Farroupilha tem segundo turno? Não, é só para cidades com acima de 200 mil eleitores. Como nós temos aqui em Caxias do Sul 347 mil, no Rio Grande do Sul nós teremos 5 cidades que têm eleições para segundo turno, ou terão segundo turno se o candidato não vencer no primeiro. Fazemos um intervalo comercial, voltamos em seguida. Tua rádio. CDL Caxias tem presente pra você, apoiando seu negócio pra fazer você crescer. Investir no associado é a nossa prioridade, ganhe seu certificado, é vantagem de verdade. Certificado digital é grátis, na CDL Caxias é grátis. Certificado digital na CDL Caxias é grátis. Acesse cdlcaxias.com.br e saiba mais. Certificado digital na CDL Caxias é grátis. 9h35. Na torcida, vibramos, reclamamos, choramos, comemoramos. Dentro do campinho ou nas arquibancadas dos grandes eventos. Quem ama esporte como a gente, joga junto em qualquer situação. Diariamente, debates descontraídos e informações sobre as últimas do esporte. Na torcida, irreverência e precisão na mesma jogada. 17 graus. Aqui no Sicredi não é só dinheiro ter com quem contar, é crédito, é acreditar, é todo mundo prosperar. No Sicredi não é só uma conta PJ. Seu negócio tem capital de giro, cartão empresarial, emissão de boletos e atendimento próximo de verdade. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta. Saiba mais em sicredi.com.br. É ter com quem contar. A Retificadora Caxiense tem 72 anos de história no mercado de reparação de motores. Até hoje, primamos pela confiança de nossos clientes, procurando sempre estar na vanguarda das tecnologias em retificagem de motores, sejam eles diesel, gasolina, GNV ou álcool, atendendo com eficiência, qualidade e rapidez, evoluindo sempre. Retificadora Caxiense, Motors Parts, serviços, peças, motores e componentes. Fone 3228-2677 ou 2101-6400 ou nas redes sociais. O Rotary Club e esta emissora de rádio têm um pedido para fazer para todos os pais e responsáveis. Outubro é o mês mundial de combate à poliomielite. Crianças e jovens de até 15 anos precisam ser vacinados e atualizar a carteirinha de vacinação. A erradicação da paralisia infantil é uma iniciativa do Rotary Internacional. Procure o posto de saúde mais próximo de você. É gratuito. Vacinas protegem e a colaboração da família é muito importante. Rotary, pessoas em ação. Queremos ir cada vez mais alto. O que nos move é o voo. A Macau é a gente que comunica, que sente, que quer sempre mais, que não para de buscar, que cresce e não cansa de um lugar. Que une e faz com carinho, que movimenta pra sair do ninho, impulsiona a desafiar, para estar em todo lugar. E faz ir mais alto todo dia, com ideias e planos, com resultados que vibramos. E você também pode voar. Quem é Macau, voa. Macau Marketing Vivo. A primavera chegou e com ela os lançamentos da Ótica Martinato para deixar o seu look perfeito para essa nova estação. São várias marcas e modelos em armações e óculos de sol, com preços e condições especiais de pagamento.
À vista com ótimos descontos ou a prazo em até 10 vezes no cartão pelo preço da etiqueta. Ótica Martinato, a imagem correta do mundo que nos cerca. Avenida Júlio, 1867. A Casas Vacariense constrói casas de madeira e alvenaria para você, com opções de financiamentos pela Caixa. Venha nos visitar no nosso escritório em Caxias do Sul, na Rua Andrade Neves 448, pertinho da rodoviária. Já entregamos mais de 20 mil obras. Venha construir conosco. Casas Vacariense. Ligue agora, 54996570271. Estamos de volta, são 9h39, vitrine de negócio desse dia 5 de outubro de 2024, aproveitando hoje que nós estamos aqui com o juiz eleitoral, João Paulo, que nos está esclarecendo aquelas dúvidas que você ainda eventualmente tem. Se você está nos acompanhando e tem alguma dúvida, você pode responder ou fazer pergunta aqui com a Beverly. A Beverly, lá embaixo nós temos a Fátima, né? Nós temos todas as mídias sociais aí à disposição, enfim, vem com a gente. E nós amanhã estaremos fazendo uma cobertura das 7 da manhã até o último voto para que você fique sempre muito bem informado. Aliás, o grande case, né, de sucesso que nós temos em Caxias do Sul é a Rádio São Francisco e a cobertura das eleições desde 1982 que eu estou junto, não é? Quando nós fazíamos a apuração através de um programa, né, que nós intermediávamos, né? Nós fizemos um programa de computador que fazia a apuração. Então nós éramos um pouco mais rápidos do que a Justiça Eleitoral. Não era oficial na época, mas era oficioso, mas a gente tinha informação, o veículo tinha informação. E nós éramos muito procurados por isso, né? Mas lembrando que o Vitrine de Negócio aqui na São Francisco é um oferecimento da CDL Caxias e do Cicobi Vale do Vinho. Quando nós fomos ao intervalo comercial, Beverly, ficou pendente uma pergunta de uma ouvinte, da Cláudia. Do, né? Marilã sobre o Apolinário, né? Isso. Vamos deixar para o juiz responder? Claro, tem Cláudia e todos os eleitores lá do Apolinário podem ficar tranquilos, a eleição vai correr normalmente no Apolinário. Então, nada mudou. Segue a eleição lá no Apolinário. Muito bem. Juiz, João Paulo, nós estamos aí no último bloco desse programa, do Vitrine de Negócios, e nós já falamos de várias coisas, né? De um roteiro que nós estabelecemos aqui. Claro que amanhã nós temos uma população em Caxias do Sul muito madura. Eu não tenho o percentual aqui de novos eleitores que se cadastraram, digamos assim, no último ciclo para estarem aí aptos a votarem pela primeira vez, mas a grande maioria já votou nos seus respectivos lugares e tal, né? Alguns que nós falamos aqui foram mudados, mas tem uma curiosidade, Beverly, que há pouco você fez a sua atualização do título aqui em menos que um minuto. Não, eu acho que levou uns 2 minutinhos. Uns 2 minutinhos. Tranquilo, acesso fácil. Não travou, bem tranquilo. E como é que faz para acessar isso? A gente tem, se não tem o aplicativo ainda, a gente baixa esse aplicativo na sua lojinha, né, no Play Store, bem fácil. Você vai colocar e-título, vai aparecer, você vai instalar no seu celular e ele vai dar os passo a passo. Preenche com os seus dados, nome pessoal, número de CPF, sua data de nascimento, nome de pai e mãe, se você tem esses dados no título, certo? Senão você coloca não consta. Vai para a próxima tela, faz a biometria facial, na verdade, a leitura, né? Que é para confirmar aquela que vale ouro. Isso, aquela para confirmar que você é você. E pronto, já está validado ali, vai aparecer o local de votação e etc. Vale mencionar, né, juiz, que nas últimas eleições teve um bug no sistema. Tamanho foi o fluxo de pessoas que deixaram para a última hora. Então, evitar deixar para a última hora, né? Amanhã não vai estar aberto, só hoje. Até às 17 horas igual hoje. O imposto de renda, né? Quem vai tentar transmitir o imposto de renda na última hora tem dificuldades. Isso, claro. O fluxo, né? É aí a nossa capacidade de fluxo da internet. Então, antecipem, aproveitem agora e já... Nós podemos fazer a mesma analogia de alguns anos atrás, uma determinada eleição, né? Num determinado momento parou. Né? Nós aqui ficamos sem poder divulgar os números e aí as conspirações vieram de todos os lados, né? Que aí nós tivemos também ataques por robô.
no sistema, e aí o sistema ele ficou realmente lento, ele né? ficou mais lento, aí ele coloca as barreiras de proteção e fica mais lento. Perfeito. Não há como mudar isso. Pode correr. Ação, reação. Então vamos nos antecipar aí para que nós possamos ter o e-título na mão, a colinha. Vamos fazer um rescaldo assim das coisas que nós falamos, juiz, para que nós possamos passar com o que vários ouvintes nos dizendo aqui no celular, de que nós estamos sendo acadêmicos. Vamos continuar com essa manchete? Ótimo. Só lembrando então... O senhor dá aula também? Não? Não. Já dei aula no momento, não. Só concentrado com a jurisdição mesmo. Tá certo. Mas lembrando, a propaganda encerra hoje, né? Hoje é o último momento. Amanhã, cada eleitor não tem problema em usar adesivo, bandeira, desde que seja individual e silencioso, né? Locais de votação, procurar manter a tranquilidade, evitar tumultos, não pode ter ato de propaganda, não pode pedir voto, não pode distribuir material, pode ir votar com a bandeira enroladinha, vota, tudo certo. Para votar, a cola, anote os números, para não correr o risco de esquecer e no momento da votação acabar votando em outro ou anulando o voto. Documento com título ou e-título para votar. Tem que ser ou e-título ou documento com título. Então, também já separa. Não vai votar sem isso. Não vai conseguir votar. Às vezes as pessoas chegam... Não, mas todos aqui me conhecem. Tem que ter o documento. Lógico. Não adianta. É o requisito. Então, o eleitor se prepare para votar. Pergunta importante aqui, juiz, nessa linha aqui, o João quer saber o seguinte, ele ainda ficou com essa dúvida. Se ele baixou o e-título, ele tem o e-título, né? Lá tem a fotografia, a comprovação biométrica. Ainda assim, ele precisa levar os documentos físicos e um comprovante com foto? Não. Não o precisa. e-título é o título. O e-título é o título digital, né? Então é só chegar com o e-título. Basta. Tendo o e-título. Para quem é motorista, né? Tem a carteira de motorista, a própria documentação do carro, né? Já estão ali no celular. Também né? a carteira de motorista, ela é o documento também. Mas a dúvida dele, deixa eu refazer então para não gerar dúvida. A dúvida dele é, com o e-título no celular, ele não precisa de um documento físico de comprovação com foto. É só aquilo, ele sozinho. Mostrando o e-título, apresenta o celular, vai entregar o celular para o mesário vai habilitar ele e ele colocou aqui a justificativa, eu faço corridas e caminhadas e não levo coisas junto, então ele só quer garantir isso. Eu voto só com e-título já. Tá, ok, era isso. É isso. Palavra de juiz. Legal. Mas tem uma curiosidade que na sua fala me parece que... se faz necessária uma pergunta. Aquele candidato que vai votar e, obviamente, ele não consegue, a gente sabe que é silenciosa, a exposição, etc. e tal, mas vai junto com o candidato, ou vão junto com o candidato, toda uma galera, toda uma torcida, e às vezes chacoalhando a bandeira e tal. Chacoalhar pode, não pode gritar, ou não pode ir. Não pode aglomerar. Não. Claro, aglomeração que se transforma em ato de campanha, de propaganda, é vedado. O candidato não pode aglomerar pessoas com bandeiras e sair fazendo propaganda. Faz uma fila. É vedado e pode ter, assim, a intervenção da Justiça Eleitoral ou até das forças de segurança que também estão orientadas a atuar nessas situações. Então, não pode. Silenciosamente... O candidato acompanhado de alguém, ok, mas não com uma comitiva fazendo propaganda, porque é um ato... A lei veda a aglomeração com vestimentas simétricas, porque é um ato de campanha. A lei veda. Perfeito. Né? E só retomando, foi perguntado, levantado... Sim. Nós aumentamos em 4% o eleitorado aqui em Caxias do Sul da última eleição para agora, de 2022 até agora. 4%. Mas esses 4% são pessoas que vieram e fizeram o seu título novo? Aí essa informação me passaram que nós não temos ela identificada. Nós aumentamos o eleitorado em 4%. Com os novos eleitores e também quem transferiu eventualmente Era 322 mil, agora nós vamos para 347 mil. É mais ou menos essa a ordem de grandeza. Muito bem. Então... Mas, dando sequência aqui, quando são 9 horas e 48 minutos, nós já estamos indo para o final nós temos mais 10 minutos de programa, 9. E, juiz João Paulo, uma das coisas que chama a atenção toda a véspera de eleição é os tumultos, até de madrugada, aquele negócio da bebida alcoólica, etc e tal, né? Isso tudo se mantém como sempre, como antes no quartel de Abrantes, não mudou nada, né? O cara não pode ir votar em
depois de consumir bebida alcoólica, essas coisas todas, não podem entrar lá aprontando, né? E o presidente da mesa ali ele tem poder de mandar prender o cara, ou não é assim? O presidente da mesa, ele é autoridade. Perfeito. Na sessão eleitoral, é o presidente de mesa ou a justiça eleitoral ou vice-eleitoral. O presidente de mesa pode chamar a força, inclusive requisitar força, impedir de votar quem está causando tumulto, adotar as providências para quem esteja causando tumulto. A bebida alcoólica, uma vez se tinha a questão de... Da lei seca, né? A lei seca, ela nunca foi regulamentada, na verdade. Se buscava a justiça eleitoral, por vezes, tentar limitar, mas isso não existe limitação para venda. Perfeito. Inclusive tem eventos, hoje à noite a gente sabe que tem eventos. Uma vez não tinha, né? Me lembro quando eu era menino, não tinha. A questão é, o que não pode a pessoa, eleitor embriagado, que vai causar tumulto lá na hora de votar. Isso não, aí ele poderá ser, inclusive, impedido de votar. Na verdade, nessa situação. O impedimento ali é o tumulto. O tumulto que não pode acontecer. É o tumulto que não pode acontecer. É a consequência de algo que você, às vezes, exagera. Exatamente. Dessa situação, uma última ponderação, juiz, já que falamos e reconhecemos que há uma certa polaridade e uma instabilidade nas questões que envolvem a política na história recente brasileira, que situações poderíamos pensar em, talvez, alguém falar mal de alguém que chega com alguma manifestação legítima, né, o adesivo, etc., falar palavras de baixo calão, o que é passível de a pessoa poder buscar aí, quem sabe orientação ou até uma defesa naquele dia? A gente tem visto que essas coisas podem acontecer, né? A ofensa, a difamação, enfim, tudo isso é crime também, independentemente de ser no momento eleitoral, né? E também poderá ter ela com vínculos eleitorais. O que a gente pede é a tranquilidade das pessoas, evitem isso. É um momento democrático, cada um tem as suas opções. Aqui nós não estamos polarizados, temos 4 candidatos à majoritária e 340 candidatos a vereador. Então nós não temos essa polarização aqui em Caxias e, de regra, na eleição municipal não tem, né? Mas a pessoa ofendida, ela poderá sim buscar, inclusive até por meio de registro policial, depois buscar responsabilizar se teve contra si praticado alguma situação nesse sentido. Mas é importante destacar os eleitores, a manifestação individual, manter adesivo, bandeira, ela está dentro do processo eleitoral democrático. Não há nada de vedado, então espera-se que não tenham esses comentários, né, ou ofensa por causa de opção, né, de opção eleitoral. Aliás, como é triste isso quando as pessoas verbalizam, às vezes, que você está errado porque fez uma opção e eu estou certo porque eu fiz a minha. Pô, cadê o respeito um pelo outro, né? Aceitar a diversidade, a opinião diferente, é difícil, às vezes as pessoas têm dificuldade, mas nós temos que lembrar que num Estado democrático é o que justamente fortalece a sociedade, é isso. Juiz, deixa eu aproveitar aqui o ensejo da reta final do programa e pedir pela sua perspectiva como juiz, quais são os pontos que a gente deva recapitular, que a gente deva levar como informação importante de tudo que nós conversamos aqui, que foram muitas as informações, né? Para amanhã, fazer um review sobre o que é importante toda a população saber para amanhã, o dia da votação em Caxias do Sul. O horário de abertura dos pontos, das sessões, o que mudou e o que as pessoas têm que levar junto consigo, a questão do e-título também, importante. A eleição amanhã... A sessão não fecha meio-dia para almoçar? Começa às 8 horas até às 5 horas da tarde, sem intervalo de almoço, né? O trabalho é permanente, então o eleitor se organiza da melhor forma para fazer a sua votação, ou de manhã, ou ao meio-dia, ou à tarde, né? Mas lembrando, tem que chegar até às 5 horas. Chegou depois das 5, não exerce mais o voto, e a eleição começa às 8. Lembrar a preparação do eleitor, não custa nós reforçarmos a cola, a anotação dos números dos candidatos e o e-título ou documento com foto. Com essa situação, ele vai votar e vai ter tranquilidade. Perfeito. Muito bem. Feito a eleição amanhã, nós temos aí uma logística da entrega do pendrive no local, que vai ler esse pendrive e vai armazenar os números, ou vai somar os números, né, de urna por urna, para que nós tenhamos um resultado, não é?
quem leva o pendrive até o cartório eleitoral ou até um lugar de leitura é o próprio juiz, o próprio presidente da sessão ali, ou tem uma logística um pouco diferente, já que o presidente ali tem algumas incumbências de imprimir, colocar na mesa, atender os partidos que estão ansiosos, etc. e tal, né? Porque, na verdade, diferente do que alguns pensam, né? Os votos que foram feitos naquela urna aparecem ali no final da eleição. É isso, não é? Sim, encerrada a eleição, o presidente de mesa e os mesários vão fazer o encerramento ali da urna, né? Vão emitir. Que lá no comércio vão emitir os boletins, né? Isso aí. Emitir os boletins de urna. Cada sessão vai ter fixado o boletim de cada urna. É como se fosse abrir e fechar o caixa, né? Exatamente. Bom. Entrega os fiscais de partido que quiserem, já vão receber o boletim de urna impresso. A urna permite imprimir vários boletins de urna. Um vai também impresso junto para o cartório eleitoral, né? Para eventualmente, se der um problema no dispositivo, tem um boletim de urna, claro, além de estar gravado na urna. Então, o presidente mesmo vai fazer todo esse trabalho ali depois do encerramento. Diferentemente de outras eleições que o presidente tinha que sair correndo, levar então o pendrive, né? Aquele especial da urna ali, que só serve nela, né? Claro. Mais os documentos que sobraram e boletim lá para o ponto de totalização. E aí é bom frisar, nós temos diversos pontos de totalização, de totalização que facilita também a transmissão, mas isso vai ser ágil também, as pessoas passarão. Hoje o presidente não vai mais sair para levar. Nós temos pessoas que vão passar em cada sessão recolhendo. O fluxo vai melhorar muito. Perfeito. Né? E estimamos aí, se tudo correr bem, que até 8 horas da noite, 7h30, 8 horas, se não tiver nenhum problema na transmissão, nós dependemos da tecnologia, lógico, né? Nós já tenhamos aí, podemos ter o resultado. E o que não depende da tecnologia? Tudo depende da tecnologia. Claro. Mas tu tens mais alguma pergunta, Beverly, para nós pontuar? Porque eu, digamos assim, preciso terminar quase no final do programa, não é? Não, digo assim, tens alguma curiosidade, algum ouvinte, alguma coisa assim? Não, aqui os ouvintes se encerraram. Eu teria muitas outras observações, aprofundamentos, mas me parece que o que é a proposta, que é oferecer um serviço, foi atingida. Ponto. E eu quero agradecer muito aqui, juiz, porque a gente sabe que não está descrito, né, que vocês devam fazer isto, né? Mas vocês fazem com tanta maestria, com tanto agrado, né, com tanta disposição, que a gente fica muito feliz em poder contar com profissionais, com pessoas que nem vocês, né, que se colocam à disposição da imprensa, à disposição das pessoas, porque na verdade a gente é apenas um portador de informação, né, e tentar levar para o nosso leitor a melhor informação possível, não é, para que ele possa fazer a melhor escolha possível, né, e como a gente vive com a cabeça, como as coisas vivem na nossa cabeça, quanto mais nós cuidarmos dela, melhor. Então, vamos alimentar só coisas boas para que a gente possa ter um resultado satisfatório. Suas considerações finais e muito obrigado mais uma vez em nome de toda a equipe da São Francisco aqui e do Vitrine de Negócios, que se sente muito orgulhoso em poder oferecer a você de casa isso. Eu quero agradecer, Cuiava, Beverly. Novamente. É só lembrar daquela atriz bonita. Exatamente. Esse espaço que nos foi dado para a Justiça Eleitoral. Dizer que nós somos servidores. A Justiça é servidor, o juiz é um servidor. Ele tem que servir a população. E a informação faz parte desse serviço. Então, nós nos colocamos à disposição. Eu faço questão sempre de, na medida do possível, colaborar, prestar informação. Nesse momento de eleições, principalmente, o eleitor pode ter dúvidas simples. Às vezes o eleitor imagina que a dúvida é só dele. E ela às vezes ele acha que tem uma dúvida que não vale a pena. Não vale a pena pedir esclarecimento, vou passar vergonha. Mas não é só dele. Se ele tem dúvida, certamente outras pessoas também têm a mesma dúvida. Então, nós estamos à disposição sempre nesse sentido de colaborar com o serviço da imprensa, que também é um serviço muito importante, fazer essa intermediação e agradecer. Então, esse espaço, esperamos que o eleitor tenha conseguido colher informações úteis do nosso programa aqui, né? E se ainda restou com dúvidas, lembrem, nós divulgamos o telefone, procurem informações, o cartório eleitoral estará aberto hoje o dia inteiro e amanhã também. Perfeito. Para auxiliar o eleitor. Okay. Um bom dia.
Obrigado a você que nos acompanhou, obrigado a você, Beverly, obrigado ao juiz João Paulo Bernstein, né? E aos nossos patrocinadores, a CDL de Caxias do Sul e o Cicobi Vale do Vinho, prometendo voltar no próximo sábado, aí já com... Sábado é próximo Dia das Crianças, né, Beverly? Que coisa linda, né? Como o tempo voa. Voltamos no próximo sábado com mais um Vitrine de Negócio. Um bom final de semana, boas eleições e convite aqui para você nos acompanhar aqui pela São Francisco desde as 7 horas da manhã. Tudo que vai estar acontecendo na cidade, né, vai passar por aqui. E depois das 5 horas da tarde, né, nós estaremos aqui com todos os números, né? Mas não adianta a primeira, para você ter a informação de vereador, se foi eleito ou não for eleito, a quantidade de votos, sim. Mas se for eleito ou não, é só quando acabar de fazer toda a leitura dos votos que estão nas urnas, não é? Porque antes não tem como, né? Às vezes um voto pode fazer a diferença na legenda, né? E aí o quociente eleitoral faz o cálculo. Então, voltamos amanhã e no próximo sábado com Vitrine de Negócio. Tchau! Rede Tua Rádio, a rádio do teu